No último dia 17, fez o ano que eu deixei de atuar como agente de atendimento hospitalar. Função que se iniciou como atendente de telefonia e seguiu assim com essas características até o dia da minha saída. Nesse vídeo eu quero falar um pouco sobre essa profissão, os erros e acertos nossos com relação a ela e de como a gente tem tido atitudes equivocadas com relação a essa área que tanto emprego já deu para os amigos e amigas da cegueira total e da baixa visão. Será mesmo que a telefonia está morrendo? A automação ela já é a melhor solução? As pessoas ainda fazem ligações telefônicas para as empresas? Vamos discutir um pouco isso e muito mais nesse conteúdo sobre acessibilidade profissional aqui do TTS Supremo. Mais um. TTS Supremo. O TTS Supremo agora tem seus links patrocinados e seu grupo de ofertas. Tudo com a curadoria de quem vive e conhece a nossa realidade. Confira, links na descrição. Em empresas que realmente buscam conquistar os seus clientes, o setor de telefonia ainda possui uma função extremamente importante, que é de ser porta-voz da empresa. Uma espécie de mestre de cerimônias que apresenta a empresa ao cliente através de uma boa recepção. Um bom setor de telefonia aborda com muita dedicação e competências esses conceitos de recepção, tirando dúvidas de cliente, marcando consultas, tratando com fornecedores e, é claro, ajudando a fazer bons negócios. Seu cliente pode ser o familiar de um paciente, pode ser um empresário, um agente da segurança pública. Agora, imagine deixar o seu cliente preso ao menu chato e burocrático, enquanto espera ser um dia atendido pela sua empresa. É terrível, né? E a gente percebe isso quando a gente liga, vejam vocês, para as empresas de telefonia. Enfim, para utilizar uma abordagem bem atual no que tange o atendimento ao cliente, todo cliente, quando nos liga, está nos trazendo uma dor. Então percebam como certas empresas e até mesmo a sua andam lidando com isso. Deixa eu fazer uma demonstração. Vamos simular um caso. Digamos que eu tentei resolver meu problema no app da Claro, mas por algum motivo não deu e aí eu liguei para eles. O que acontece é simplesmente bizarro. Você liga para a empresa, ela abre o app dela e dentro do app dela você precisa indicar que quer ficar na ligação, numa clara forçação de barra em torno do app. Parece até que eles não querem que a gente seja atendido por uma pessoa, né? Parece. Pois é. Imaginem agora um hospital onde qualquer demora pode ser fatal. Muitos empresários eles acabam procurando pelo caminho da automatização para cortar custos, mas se percebe que em muitos casos uma telefonia bem planejada poderia reverter ainda mais para a empresa do que um atendimento sem personalidade. Veja o caso das recepções que são feitas por vozes neurais. Além de ficar tudo igual, tudo muito parecido, ou seja, de não se dar para saber quem é quem, se corre o risco do editor não levar em conta as regras gramaticais e o TTS falar tudo num tempo só. Eu vejo isso acontecer direto. Inclusive, façam um teste aí. Liguem para algumas empresas que trabalham com esse tipo de coisa. Depois comentem aí dessas empresas que fazem uso de voz TTS ou neural, né? Eu imagino que um bom profissional da voz faria isso muito melhor, esse serviço, daria muito mais respeito e personalidade para essa importante porta de entrada das empresas. Eu vou até mais longe, até mesmo um funcionário da área, bem orientado, bem dirigido, com textos curtos, representando os ideais e a missão da instituição, seria muito melhor que isso. Não sei se vocês concordam, mas no fim o cara acaba economizando onde não deveria e acaba perdendo em conquistar o cliente, né? A propósito, falando em conquistar, não deixe de dar uma olhadinha ali nos links patrocinados desse vídeo. Tem umas coisas importantes ali, bacanas ali, inclusive algumas referências que vão pintar aqui. Como é de costume, eu sempre acabo referenciando alguma coisa nos links que estão nas descrições aqui dos vídeos. Esse vai ser o caso. Eu queria aproveitar também para te convidar a conhecer meu trabalho. Eu me chamo Neymar,
sobre deficiência visual. Estou aqui no YouTube desde 2012, tratando de acessibilidade digital, enfim, muitas vezes sob o ponto de vista do TTS, do Text to Speak, do texto para fala. É um tema a qual eu sou um aficionado. Não estou conseguindo dar a atenção que eu sempre gostaria de ter dado, né, para o tema, mas eu procuro sempre trazer coisas referentes a isso, muito em função das questões ligadas à leitura de tela, que é o tipo de tecnologia que atende pessoas como eu, que também é um tipo de tecnologia que eu considero fascinante. Não é porque eu uso no meu dia a dia, mas eu considero verdadeiramente fascinante. Então, eu fiquei à vontade para conhecer. Me chamo Neymar, como eu já disse. E, gente, aproveitem para deixar o triplo C de vocês aí, curtir, comentar, compartilhar, que dentre outras coisas que vocês vão encontrar ali nas descrições, eu quero chamar a atenção também para os contatos comigo. Chama atenção, separar para vocês dois aqui, o ttssupremo@gmail.com, e-mail e pix aqui do TTS, e também o Neymar Borges, o @NeymarBorges1, para a gente trocar uma ideia lá no Twitter. Vai ser um prazer trocar uma ideia com vocês sobre acessibilidade por lá, ou qualquer plataforma que vocês julguem mais apropriadas, beleza? Vamos dar seguimento então. É também função de uma boa telefonia prezar e participar da conta telefônica da empresa, tendo acesso à informação desses montantes e fornecendo formas de diminuir o impacto financeiro ao final de cada período, gerando dados bem apresentados, relatórios minuciosos, enfim. Uma telefonia enxuta possui funcionários suficientes, ferramentas de controle de fluxo de ligações e de pedidos de ligações, bem como uma boa agenda digital para produzir dados que vão trazer ainda mais subsídios para a empresa, inclusive em conformidade com a nova LGPD. É importante se ater esse fato aí, né? Hoje existem, inclusive, ferramentas que permitem o funcionamento online e remoto de uma telefonia, fazendo, recebendo e transferindo ligações. Eu nem preciso dizer o impacto que isso pode trazer para a empresa, tanto para ela quanto para o funcionário, se traduzindo assim no maior encanto do cliente. Isso é bem importante. Uma boa telefonia possui acesso e conhecimento profundo de todos os setores para melhor oferecer uma maior recepção a eles, né? Deixando o cliente aonde ele precisa ser deixado. Uma boa telefonia, ela é otimizada para entrega de resultados, e para isso ela precisa ser bem treinada para saber ouvir, interpretar e agir. Lembrem, o cliente traz uma dor e nós podemos resolver, e quando a gente faz isso, a gente conquista ele. Note que tudo que já foi dito até aqui sobre essa profissão é muito mais que atender e repassar ligações. Na verdade, algumas questões de ideologia tecnológica foram reduzindo o atendente de telefonia a isso, né? Como sendo prova de que se trata da prova de uma profissão fadada à extinção. Eu ouço esse tipo de coisa desde os anos 90, desde quando surgiram os call centers, né? A aparição deles se deu em função da popularização dos computadores e sistemas de informatização, mas o que se confirmou com o tempo foi que esses call centers não foram nem a evolução da profissão de telefonista e nem os seus algozes. Na verdade, os call centers eles apareceram para atender às novas demandas que surgiram, inclusive muitas advindas da própria evolução tecnológica, né? O call center ele pode ser considerado um derivado da telefonia, mas ele presta um serviço diferente. E se vocês já receberam algum tipo de oferta ou de cobrança, já sabem muito bem do que eu estou falando. Esse também foi um setor que foi utilizado para propagar a precarização do emprego de várias formas, desde a própria condição precária, passando por péssimos salários, até chegarmos em situações onde as antigas funções de gerência de banco eram vulgarmente transformadas em teleatendimento. Em alguns casos ainda são, e hoje usando aplicativos e a web, onde o próprio cliente tem que fazer para ele aquilo que o banco deveria dispor através da contratação de mais funcionários. Os maus empresários adoram isso, colocar sua clientela para trabalhar para eles. Se você discorda,
Então lembra desse vídeo quando vocês estiverem empacotando suas próprias compras naquele grande hipermercado, ou ver o seu próprio médico marcando a sua próxima consulta ele mesmo para aquele caro plano que a gente paga e onde ele trabalha. A propósito, se me permitem a dica, a HBO produziu uma série de ficção que aborda, dentre outras coisas, esse aspecto do emprego. É uma série que se chama Years and Years. Ela é imperdível. Fica a dica. Um outro derivado ainda mais jovem da telefonia são os help desks, centrais digitais com base em atendimento de voz, que tem como função primordial prestar algum tipo de suporte. É um trabalho muito comum nos dias de hoje e provavelmente talvez você já tenha sido atendido em alguns deles, né? Existem inclusive um apanhado de boas práticas nesse sentido, que é conhecida como o nome de iTunes, uma iniciativa muito legal, que vai fazer com que você fique inclusive bem mais atraído pela profissão. Existem até algumas certificações só para iTunes, é bem bacana mesmo. Call centers e helpdesks compartilham de algumas práticas em comum, tais como manobras de abertura de ticket, geramento de protocolo, processos semelhantes àquelas aberturas de chamados, né? Onde o acompanhamento dos processos são muito importantes. Agora, todas essas práticas, elas precisam de um bom ferramentário de software, né? E assim como na telefonia, existem muitas opções do mercado. E eis que agora chegamos no ponto em que eu queria chegar: a acessibilidade. Infelizmente, algumas empresas têm transformado suas telefonias em depósitos de PCDs, muitas vezes mantendo o setor apenas para cumprir a lei de cotas. Realmente uma pena, principalmente quando a gente poderia estar extraindo tantas possibilidades, um potencial gigantesco está sendo desperdiçado aí, né? As pessoas com deficiência tiveram que lutar muito para ter direito a trabalhar. Essa era uma possibilidade que até bem pouco tempo não existia. Enquanto que para as demais pessoas, o trabalho ele muitas vezes poderia ser considerado uma obrigação, uma imposição. Para nós, PCDs, sempre foi uma oportunidade de provarmos a nossa capacidade. Essa é uma diferença bem importante. Muitos de nós poderíamos estar ganhando parados, mas como trabalhadores por opção, vemos esse nosso ímpeto por produzir ser desperdiçado por gestores que apenas nos encaram como PCDs facilmente substituíveis por outros PCDs e não como funcionários realmente aptos a participar da vida profissional da empresa. É uma pena. Alguns deles, inclusive, entendem a gente como sendo uma fatia da sociedade que só existe para forçar os empresários a cumprir uma lei que sequer eles entendem. Agora me diga o seguinte: até você acompanhar esse conteúdo, você já tinha ouvido falar em iTunes? Já conheceu alguma vez o valor da conta telefônica da empresa onde você atua como atendente de telefonia? Já teve que em reuniões apresentar o seu relatório de desempenho? Se sua resposta foi não, então lamento dizer que infelizmente talvez a sua empresa, por melhor que ela seja, ela esteja tendo uma atitude capacitista com você, o que é uma pena, porque sua empresa também perde muito com isso. Talvez seja a hora de você também parar de repetir essas bobagens sobre a extinção da sua profissão e começar a buscar informações recentes sobre as transformações da telefonia e levar esses assuntos para dentro da sua empresa. Somos também um pouco responsáveis por esse estado de coisas. Afinal de contas, quando foi a última vez que aquela sua instituição que treina cegos tocou nesse assunto? Quando foi que aquele seu canal favorito de acessibilidade abordou isso? Onde estão as avaliações de acessibilidade das novas soluções e plataformas de telefonia, call centers e helpdesks? O que os analistas de acessibilidade andam testando por aí nesse sentido? Será que esse tipo de demanda chega para eles? Será mesmo que as telefonias já estão mortas ou é a gente que não está mais ligando para elas? Em 2022 eu fui demitido, tendo uma série de sugestões para dar, uma série de melhorias que poderiam ter aprimorado ainda mais o serviço que era prestado por nós na época.
Mas infelizmente as circunstâncias adversas, elas não permitiram o diálogo. Hoje eu estou em um lugar que ouve e que não me quer só para cumprir uma lei de cotas. É um lugar que quer que eu produza, acrescente e vença. E lugares assim existem, gente. Tá cheio de empresário que buscam excelência. Basta todos nós melhorarmos a nossa capacidade de dialogar e investir um pouco mais naquela pecinha que fica ali atrás da máquina, pois é isso que faz no fim toda a tecnologia ser uma coisa bacana e não um instrumento de exclusão. A telefonia, ela não está morrendo, ela apenas tem mudado com o passar do tempo. É uma transformação que não tem sido acompanhada pelo nosso meio. Implementação de acessibilidade muito em função das bobagens que são repetidas por aí há anos a fio. É hora da gente se atualizar, senão o próximo a ficar sem emprego pode ser você. Porque enquanto muitos acham que o PABX parou no analógico, já tem gente trabalhando com ele via IP e até mesmo em nuvem. Novidades que talvez um dia, até talvez eu mostre por aqui, né? Por hora ficam algumas referências aqui para vocês se atualizarem nas descrições dos vídeos, tá? Cara, as pessoas sempre vão ter que falar umas com as outras. Isso é o básico, o resto é contexto. A telefonia pode até estar com os dias contados, mas ainda tem muita lenha para queimar. Talvez ela venha até a dar lugar a uma outra coisa, afinal de contas, o novo sempre vem. Ainda assim, fica a dica, né? Como diria lá o ET Bilu, né? Busque conhecimento. Obrigado por terem assistido esse vídeo até o fim. Obrigado pela paciência de sempre. Espero ter sido útil. E não percam, o próximo conteúdo aqui do TTS Supremo vai ser sobre o GPT-4 e uma parada muito, mas muito porrada relacionada também à acessibilidade. Vocês vão curtir. Vejo vocês na próxima.